Qual shopping vai sortear um carro e realizar o seu sonho neste Natal? É o GV Shopping, isso mesmo! Ho, ho, ho! A cada R$ 380 em compras nas lojas participantes, você concorre a um Peugeot 0 km e ainda 60 vales compra instantâneos. É a chance do comprou, voltou. R$ 380 podem retornar em vales compra. Presentão, hein? Neste Natal, vem pro GV Shopping e boa sorte! Ho, ho, ho! Natal da Sorte GV Shopping, um sonho mágico. Você quer fazer planos? Vitaplan, o plano de saúde que cabe no seu bolso. Complexo hospitalar, clínica, laboratório e atendimento 24 horas para cuidar de você. Vitaplan, Hospital Bom Samaritano. Seu plano é ter saúde. O melhor Natal é na RH. O presente certo está na RH. Produtos de Natal com 30% de desconto. Só na RH Variedades. Conjunto de xícaras Fratelli, só R$ 49,90. Copo de boteco 200ml por apenas R$ 3,69. Bomboniere Classic 530ml, só R$ 24,90. Suporte para celular e controle remoto, R$ 6,90. Na Rua Peçanha 320. Natal é na RH Variedades e presentes. Pensando sempre no melhor para você e sua família, o Hospital de Olhos de Governador Valadares investe em tecnologia e modernidade como prioridades. Com médicos altamente qualificados e equipamentos de última geração, oferecemos o melhor da medicina oftalmológica. Nossas cirurgias de catarata e lentes intraoculares já se destacam em toda a região por sua eficácia. Hospital de Olhos, 25 anos. Olá, muito boa noite. Está começando o programa Cuidando de Você. É a nossa oportunidade de falarmos sobre saúde, diversos assuntos envolvendo diversos temas voltados para saúde, bem-estar e qualidade de vida. Cuidando de você, sempre segundas, quartas e sextas, às 6h30 da noite. Lembrando que você pode assistir os programas que já foram no nosso Facebook, nosso canal também do YouTube, está disponível para você acessar os programas e eu peço para você compartilhar, porque compartilhando você vai estar fazendo uma excelente ação, prestando serviço, porque o nosso objetivo é exatamente esse, prestar serviço, informação como ferramenta para cuidar da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tem algum tema que você se interessa? Tem algum profissional que você gostaria que trouxéssemos aqui? Faça a sua sugestão. Vá lá no Facebook, no Instagram, também no WhatsApp, tem um número aqui. Você pode mandar sua sugestão para a gente. Nós iremos atender com todo carinho, com todo prazer. Um dos temas mais pedidos aqui, nós vamos abordar mais uma vez aqui, é sobre depressão. É um problema muito sério, um problema que tem consequências sérias, que vem afetando muitas pessoas, muitas das vezes uma doença silenciosa e que quem está ao lado não consegue identificar, não consegue perceber e muitas das vezes tem um desfecho trágico. E nós vamos falar sobre esse tema com uma profissional da área, que é uma psiquiatra, que nós convidamos e aceitou o nosso convite, doutora Ana Luísa Soares. Doutora Ana Luísa, boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada a você pela presença, pela oportunidade de eu estar aqui. Fico muito feliz, né, de poder ter esse bate-papo. Espero que vocês aproveitem muito. Pois é, a depressão, a gente falou num tempo também sobre transtorno pós-traumático, né, que é uma correlação. Então a gente tem aí uma variável muito grande de sofrimento mental, de transtornos mentais. Mas a depressão, ela é muito falada, né, e é realmente muito recorrente. A depressão hoje, ela é algo que devemos nos preocupar com ela mais ainda? Com certeza. O transtorno depressivo, né, ele está muito presente na população e precisa ser debatido para quebrar estigmas, né, alguns tabus que existem ainda. E, como dizem, né, e a verdade é que depressão não é brincadeira, então é um tema assim, de super importância de estar sendo abordado aqui. Pois é, a gente vê que a depressão, ela é muitas das vezes como silenciosa, né? Quem está sofrendo, né, sofre muito,
e às vezes não externaliza. As pessoas que estão ao lado não percebem. E às vezes a própria pessoa está com depressão, está com isso e não acha, não sabe que é depressão. Acha que é uma coisa normal, um sentimento diferente. Então, às vezes, é difícil até para nós entendermos. Eu gostaria que você, como profissional, definisse. Como poderíamos definir o que é depressão? Então, a depressão, ela não é necessariamente o humor deprimido, né? A tristeza. Ela ocorre também quando a pessoa tem perda de prazer em realizar atividades que antes lhe causavam prazer. E também uma baixa energia, sabe? Então, pode ter tanto o humor deprimido, quanto essa perda de prazer nas atividades. Então, muitas vezes o paciente realmente não sabe. Ele está mais apático. Antes, por exemplo, eu gostava de jogar bola, agora eu não gosto mais. Começa a se isolar. Mas por não estar triste, ele não procura ajuda, né? E também a tendência de se isolar, ele não externaliza tanto. E eu falo que hoje em dia a coisa mais difícil são as pessoas escutarem as outras, né? Todo mundo gosta de falar, mas ninguém gosta de escutar. Exato. Então, tem essa barreira, né? Agora, a gente vê que, você disse, né, tristeza isoladamente não é um fator que dá o diagnóstico de depressão. Porque tristeza todo mundo tem em algum momento da vida, né? O dia a dia da gente, alguns momentos do dia até, a gente pode ter picos de tristeza, de alegria e tudo mais. Mas na depressão, essa tristeza é mais duradoura, seria assim? Sim, é um humor deprimido, assim, é vital, né? Então vem essa baixa energia da pessoa, é uma lente que está preta e branca. A pessoa vê o mundo de forma preta e branca, né? Sem cores. Exato, sem esperança, de uma forma muito negativa. E tem que persistir, não é algo momentâneo, né? Agora, quando acontece, aí a gente entra na questão dos transtornos pós-traumáticos, quando acontece algo muito grave na vida da pessoa, perda de algum familiar, de um ente querido, de um amigo, um acidente, um assalto, uma violência, a pessoa, realmente aquilo abala a pessoa emocionalmente, né? E esse transtorno pode desencadear uma depressão? Pode, é um fator de risco muito importante, né? E o transtorno de estresse pós-traumático, ele muitas vezes é muito grave para tratar, né? E com certeza ele desenvolve, assim, um transtorno sempre tem maior probabilidade de ter outro comórbido, ou seja, 2, né? Sim. Então é um fator de risco importantíssimo. Por exemplo, o luto, a pessoa que perde alguém e fica em luto. Óbvio, né, que a tristeza é imensa, né? A angústia é imensa, a dor é imensa, mas até o luto tem um tempo, né? Claro, não é uma data definida, mas um tempo a pessoa vive o luto. Agora, a pessoa persistir naquela tristeza, naquele isolamento, naquela profusão de sentimentos negativos, aí pode caminhar para a depressão, né? Sim, mas tem uma diferença, né, entre o luto e a depressão. O luto, a pessoa tem um sentimento negativo, né? Ela fica triste, mas o conteúdo é em relação ao ente querido que ela perdeu, né? E os pensamentos negativos é relacionado à falta que esse ente querido faz, a vontade, muitas vezes, a perda de vontade de viver, muitas vezes é assim, com vontade de encontrar esse ente querido, né? E oscila, não perdura assim, sabe? Tem oscilações. Tem momentos que ela vai conseguir ficar feliz, mas aí se ela se depara com um lugar que lembra a pessoa, algo assim, uma comida que a pessoa fazia e traz essa tristeza. Já na depressão, não. Ela persiste e ela é mais, digamos assim, vaga, porque, como eu te disse, é mais um estado assim, da alma, né? É mais melancólica, né? Então, o tema, assim, os pensamentos são negativos, mas em relação a si próprio, é de desvalia, a pessoa se sente culpada, se sente menor, sabe? Ela não se sente suficiente. Já no luto, não. Mas, claro, se o luto persistir com aquela tristeza que vai arrastando por mais de um ano, já pode considerar que é um luto para se atentar ali, né? Que precisa de ser modelado. Porque aí não é só relacionado com a pessoa que perdeu, né? Passa a não ter mais. Aí vem a questão da perda do foco, perda de vontade, perda de prazer, de tocar a vida, né? De correlacionar com outras pessoas, né? De trabalhar
de assistir um filme, de sair com os amigos, né? Então, isso vai perdurando, vai persistindo, já acende um sinal de alerta, né? Com certeza. Tem até um termo, né, que um psiquiatra, um grande clássico da psicopatologia, né, que é Bloiler, fala que é a catatimia, que é como que nosso humor, ele interfere nas nossas funções executivas. Ou seja, a atenção fica reduzida, então a pessoa fica fica mais distraída, então ela queixa assim, eu estou esquecendo muito das coisas, eu acho que eu estou com um problema na memória. Não, é porque ela não consegue focar. Então aquela memória imediata, onde eu coloquei a chave do carro e tudo, ela começa a perder as coisas. Como que eu posso falar? A atividade motora, ela fica mais lentificada, ela tem essas funções executivas reduzidas e atrapalhadas pelo humor, sabe? Então, é muito importante ver isso. Quando começa a ter sintomas que causam prejuízos na vida social da pessoa, no trabalho, tem que ficar muito atento. Porque a depressão, os transtornos psiquiátricos está sendo uma grande causa importantíssima de afastamento do trabalho. De afastamento, assim, a pessoa começa a não ter ânimo para fazer. Incapacita, né? Mesmo. Incapacita, é um grande incapacitador hoje em dia, né? E as maiores causas, maiores desencadeadores de depressão, os fatores, sabe, né? O trabalho pode acontecer, a perda de emprego, os transtornos pós-traumáticos, como nós dissemos aqui, mas há fatores genéticos também? Com certeza. A genética contribui muito, né? Tanto que gêmeos iguais têm de 70% a 90% de chance se um tem do outro ter, sabe? Já os diferentes, os dizigóticos, também têm grande chance, Sim. que é de 16% a 30%. Pais que têm transtorno depressivo maior, tem algum transtorno psiquiátrico, você tem maior propensão de ter também. São fatores para você se atentar, mas não é regra. Mas a gente tem a epigenética, ou seja, é a genética com o ambiente, né? Sim. O ambiente, ele influencia muito. E a vivência que a pessoa teve. Como que ela vai reagir, né? Porque tem uma frase muito bacana, que é assim, nós não somos as coisas que acontecem na nossa vida, né? Mas sim a forma que a gente reage a elas. Sim. Então, a combinação. E na psiquiatria a gente ainda não tem isso causou isso, né? Uma causa e efeito. Entende? Então, não pode falar, então, que uma pessoa nasce com depressão. Não. Então, os fatores, os acontecimentos. Mas tem, né, fatores genéticos que podem potencializar com esses acontecimentos, sim, né? Com o ambiente que ela vive e com as situações. Por isso que a gente fala que a depressão, ela não é, e hoje a gente está vendo cada vez mais isso, não é uma exclusividade da idade adulta, né? A gente vê que cada vez mais cedo crianças estão... Crianças, adolescentes, sim. Né? É importante atentar, porque nas crianças, nos adolescentes, no jovem, muitas vezes vem com uma irritabilidade, não com aquela tristeza, sabe? Até porque a criança não vai conseguir muito explicar o que está sentindo. Então, ela começa a ficar mais irritada, mais desobediente. Também é muito comum nos idosos, tem que se atentar, né? Que é um fator... O idoso é um grupo de risco, inclusive para tirar a própria vida, sabe? Inclusive, no Japão parece, né, que um dos maiores índices de suicídio de idosos no Japão está assustando, alarmando. E de adolescentes e idosos. São os dois polos, né? Adolescentes e idosos. O índice de suicídio é gigantesco e as pessoas nem notavam que estavam com essa situação. Esse é o grande perigo, né? Porque quase ninguém que está depressivo dá o alarme, dá o alerta, né? Ele fica ali recolhido e as pessoas em volta no dia a dia acabam não percebendo. Sim. E também a pessoa pede ajuda, mas tem uma falsa crença, né? Que quem pede ajuda, quem fala, não vai fazer nada, porque se quisesse já faria. Isso é mentira, a maioria pede. Acho que, não, a maioria pede mesmo, sabe? Avisa. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas tivesse falado, tivesse me contado, tivesse me dado um aviso, pedido socorro, eu poderia ter ajudado. Mas de alguma forma, então, quem está nessa situação, de alguma forma sinaliza. Sinaliza. A pessoa está pedindo ajuda, né? Porque ela quer acabar com a dor ali. Então, ela tenta algum recurso. Então, quem é próximo, familiares, vai notar uma mudança do comportamento da pessoa, né?
Então, assim, o apoio social, apoio familiar é muito importante. Apoio de amigos, da família, para se atentar. O que está acontecendo? Que a pessoa era comunicativa, agora está se isolando. Ela está mais desanimada. Antes ela conseguia produzir mais, agora ela não quer levantar da cama, né? Então tem que se atentar aos sinais. Pois é, sinais. Então, o que hoje está muito difícil, né? É estar próximo, é ouvir, é observar. As pessoas hoje estão muito voltadas para isso aqui, ó, o celular, para o mundo virtual, daí acabam não prestando atenção até em pessoas que estão dentro de casa, são desconhecidos na própria casa, né? Então, ao observar, você vai notar alguma diferença. Ao ouvir, você vai ouvir algum pedido de socorro. Ao estar convivendo, também você vai notar uma diferença, porque você conhece aquela pessoa, né? E você, passando a não conviver, a não observar, a não ouvir, você não vai notar esses sinais e depois pode ser tarde demais. Então vamos largar um pouquinho o mundo virtual, as distrações da vida e ficar mais atentos à família, aos amigos, porque é uma situação muito séria. No programa de hoje estamos recebendo a psiquiatra Ana Luísa Soares, estamos falando sobre depressão, é um dos transtornos que mais causam mortes, autoextermínio, suicídio, né, e incapacitante, é uma dor terrível. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção, sobre tratamento, o que podemos fazer para ajudar as pessoas a não desenvolver a depressão e caso, né, desenvolvam, como ajudar essas pessoas. Um breve intervalo, voltaremos em instantes com Cuidando de Você. Minha gente, o Natal tá on e eu já tô aqui, coladinha já fazendo as minhas compras. E eu também, estamos todos conectados no comércio de Valadares. Vem pra rua, gente, são muitos achados nas lojas. Valadares é uma potência, com muitas opções para você presentear nesse Natal. Prestigie as nossas empresas. Natal mais presente CDL-GV. A gente se encontra aqui. Apoio Cicobi Cred Rio Doce. Tradição, qualidade e referência. Palavras que fazem parte do nosso vocabulário há mais de 25 anos. Cuidando da sua visão. Somos referência em oftalmologia para Valadares e toda a região do leste de Minas, como equipe preparada para melhor lhe atender. Seja para tratamentos ou cirurgias oftalmológicas, toda a qualidade que você e sua família merecem para manter a saúde ocular está no Hospital de Olhos. Hospital de Olhos, 25 anos. Você quer fazer planos? Vitaplan, o plano de saúde que cabe no seu bolso. Complexo hospitalar, clínica, laboratório e atendimento 24 horas para cuidar de você. Vitaplan, Hospital Bom Samaritano. Seu plano é ter saúde. Eu disse que era rápido, muito obrigado a você por estar acompanhando a gente, obrigado aos nossos apoiadores, Vitaplan, RH Variedades e Presentes, Hospital de Olhos de Governador Valadares, muito obrigado também a Barbosa Odontologia, obrigado a todos que estão nos acompanhando, a equipe lá da Barbosa está acompanhando a gente, já mandou mensagem aqui, temos a Dalila, temos a Gleides e o Dr. Fábio também acompanhando o nosso programa, muito obrigado, Dr. Fábio, que vem esse mês ainda para falar sobre saúde bucal. E quero que você acompanhe o programa. Você está chegando agora, nosso tema de hoje é sobre depressão, um assunto muito importante que nós temos que falar. Nós, os meios de comunicação, temos a obrigação de tratar sobre esse assunto, derrubar tabus e falar. E você na sua casa também tem que falar, tem que discutir. Você na escola, professor, pedagogo, você no trabalho tem que falar, porque quanto mais falarmos, jogarmos luz, mais nós podemos evitar o pior. E o que é pior na depressão? É o suicídio, é a morte, não é isso? Estamos recebendo hoje a doutora Ana Luísa Soares, psiquiatra, nos ajudou a entender um pouco mais sobre depressão, como separar, definir. O recado importante no final do bloco dela é que nós devemos prestar mais atenção naqueles que estão ao nosso lado, né, para que eles dão sinais, eles sinalizam que estão numa situação de pedido de ajuda, pedido de socorro. Então devemos ficar atentos. Agora, em relação à depressão. A depressão ela pode desencadear outros transtornos, não é? Por exemplo, ansiedade e outros transtornos, não é isso? Tem, né? Tem vários subtipos, assim, digamos. E tem a depressão ansiosa, né? Vem sintomas de ansiedade, depressivos, né? Ela pode ser também uma depressão bipolar, né? Que é do transtorno bipolar. E é muito comum as comorbidades, né? Assim, caracterizar
engessar em algum CID, né, em critérios, acaba fazendo com que você erre ali naquele diagnóstico, né? Porque você tem que prestar atenção assim nas entrelinhas, sabe? Porque um transtorno pode mimetizar, né? Pode copiar os sintomas do outro. Mas é muito comum a ansiedade e a depressão andar junto. Como que para vocês deve ser uma dificuldade muito grande, né? Como que é possível se chegar ao diagnóstico de uma depressão? Eu sempre falo, né? Inclusive, na Univale que eu dou aula, eu falo com os alunos assim, não foque só nos critérios diagnósticos. Os critérios te ajudam, né, a guiar. Mas se você não prestar atenção na linguagem não verbal da pessoa, não se propor a sentar ali e escutar, porque o paciente não vai saber falar assim, eu estou sentindo isso. Ele vai contar a história, né? Então você vai observar ali tanto o humor dele na hora que ele está falando, tanto o afeto, que é a forma que ele está reagindo aos estímulos assim do ambiente, assim, né? A tenacidade dele ao ambiente, né? Então você tem que ir observando tudo isso quando ele está falando com você. Então se ficar, claro que tem que identificar humor deprimido ou perda de prazer em realizar as atividades. Sim. Mas se focar só nos números ali, tem isso no checklist, vai errar, sabe? Tem que ouvir o que a pessoa quer. Exato. Então, eu gosto de trabalhar mais assim, falo com o paciente, não preocupa com o diagnóstico agora não, sabe? Porque senão a pessoa fica muito presa àquilo. E isso, assim, é uma forma de limitar sua visão a longo prazo. Por exemplo, que eu te disse, se for uma depressão bipolar, né, a pessoa pode começar o quadro com a depressão. Aí, como você fecha o diagnóstico de transtorno depressivo maior, né? Então, tem que atentar ali, porque você tem que estar aberto ao tratamento e também a modificar no meio do caminho, no percurso. Tem que conhecer bastante essa pessoa que está ali buscando socorro, né? E algumas dúvidas, uma grande dúvida é quando a pessoa, por exemplo, está com esse tipo de situação, esse tipo de sentimento que está impactando a vida dela, ou o pai ou a mãe está vendo no filho, né? Ou um irmão, uma irmã, quem procura, né? Um psicólogo, psiquiatra, os dois, como que é? Como que a pessoa deve proceder? Tem que procurar um profissional, né? E assim, as pessoas têm um tabu grande demais de procurar o psiquiatra. Sim. Tem que perder isso, né? Porque eles falam, é médico de doido e tal. Sim, isso é bom. Fala mesmo, médico, psiquiatra é médico de louco. Pelo contrário, daí, né? O que seria, né? A loucura. Então, assim, tem que procurar o profissional. Se tiver muita resistência ao psiquiatra, vai ao psicólogo também. Ele vai saber direcionar, né? Não, você está precisando da ajuda médica. Vai ao psiquiatra, mas não deixa de ir num profissional da saúde mental. Assim, não deixe de ir ao psiquiatra porque você tem vergonha, ou porque você acha que é coisa da sua cabeça, né? E procura todos os outros profissionais, mas não tem coragem de ir ao psiquiatra. E uma das coisas também que parece que é um tabu também, que fala assim, psiquiatra é só para receitar remédio. Só procura o psiquiatra se você quiser tomar remédio. Muitas pessoas falam, não vou procurar psiquiatra que vai me receitar remédio, vai me entupir de tarja preta e não vou viver mais. Mas a pessoa já não está vivendo, né? Então também é esse tabu, né? Tem demais. Tem que derrubar esse tabu. Nossa, e isso daí que você falou é o que eu mais bato na tecla no consultório com meus pacientes. Eu falo, olha, eu tenho um pavor de você achar que eu só vou te receitar remédio, né? Eu quero, ali é o lugar dele ter o espaço de fala dele. Esvaziar o que ele tá sentindo, né? E não faz sentido, é muito mais fácil para mim chegar e falar assim, olha, você tem depressão, então toma tal remédio e vai para casa. Mas não é isso, né? A psiquiatria não é isso. Você tem que ver a estrutura da pessoa, conhecer a história, entrar dentro da história dela, sabe? Então é muito mais do que receitar um remédio, senão seria muito fácil. E o remédio não é o tanto de tarja preta de forma nenhuma. O remédio entra quando precisa. Se não for para melhorar a qualidade de vida da pessoa, não tem por que dar, né? Para fazer com que a pessoa se sinta melhor, com que a pessoa tenha qualidade de vida e não para viciar a pessoa, causar dependência, deixar a pessoa, como dizem, né, vai me deixar abobalhado, nada disso, né? Não é uma prescrição para te dar um sossega-leão, porque é o que falam
no consultório comigo. Não, é para te dar qualidade de vida, você está precisando disso nesse momento. Às vezes, no início, o suporte de um medicamento ele é ideal para tirar a pessoa até aquela ideação de suicídio, né? Aquela situação que ela está vivendo, ela precisa de algum estímulo, precisa de ajuda realmente. Talvez a medicação seja importante. Mas, além da medicação, né, a psiquiatria também trabalha com outras formas de tratamento, não é? Sim, e é muito importante associar a terapia. Tem analogia assim, ó. Imagina a tela em branco, né? Sim. E aí tem um pincel e a tinta. Se você não tiver pincel e a tinta, você consegue pintar? Nada. Então, o remédio é como se entrasse ali no lugar do pincel e a tinta. Sim. Se você tem o material, mas você nunca pintou na sua vida, você consegue pintar? Não. Você vai conseguir. Alguma coisa sai, né? Vai ficar bom? É verdade, tem que ir ajustando, né? Exato. Tem que ir ajustando. Aí a terapia chega aí. Mas quem que pinta? É você. Sou eu, né? O autor é você, então tem que procurar, é isso. né? Ter as ferramentas certas para poder utilizar. Tem que ter os dois, né? Agora, depressão, essa é a pergunta de ouro, né? Depressão tem cura? Depressão tem. Eu falo assim, o que seria a cura para você? Boa pergunta, né? Cura é não me sentir deprimido, triste, com ideação suicida, conseguir ter o prazer na vida, realizar as atividades que eu realizo antes. Então, para mim, essa é a cura. Tem. Chega a esse ponto de voltar o que era? Com certeza, entendeu? Mas eu falei assim, brincando, o que é a cura? Porque as pessoas acham que é sumir, nunca mais ter nada, né? E tem um conceito diferente. Mas tem a qualidade de vida voltar ao normal, as pessoas saírem do remédio, né? E tudo, mas você tem que buscar o melhor daquela pessoa. E demanda tempo, né? Não é para ontem. Então, tem uma melhora da qualidade de vida, assim, tremenda. E tem, sim, a possibilidade de parar com o medicamento. Não é para sempre, né? Então, tem a cura, né? Que bom. E com relação a medicamentos, né, hoje a ciência, a medicina evoluíram tanto, né, que hoje há medicações seguras e efetivas, bem efetivas e confiáveis para tratamento da depressão? Tem. As medicações estão bem estabelecidas na literatura e elas são seguras. E, assim, a medicação, não existe medicação forte, existe a medicação que você precisa, né? Sim. Ah, não, eu estou tomando tal remédio, ele é muito forte. Não, você precisa daquela medicação, né? Então, se é bem indicado, se é bem colocado, prescrito, é para te ajudar. E tem a segurança já, tem vários estudos, é feito com cautela e responsabilidade, né? E tudo que é pensado é para ajudar, não é? Então, o grande recado da doutora Ana Luísa está sentindo aquela tristeza, aquela perda de prazer, a vida está cinza para você, preto e branco, como ela disse, sem cor, sem vontade de fazer nada, sem vontade de conversar, de sair, de fazer o que você gostava, passou por um trauma, por um problema, está notando que alguma pessoa está... Primeiro grande conselho de prevenção seria procurar ajuda, não é isso? Procurar ajuda. Não existe procurar ajuda, não é vergonha, não é fraqueza, é necessário. Você tem que procurar ajuda. Inclusive tem políticas públicas, equipamentos públicos, né, que ofertam esse tratamento às pessoas que precisam. Falam assim, mas eu não tenho dinheiro, é dificultoso. Tem programas públicos efetivos, né, para ajudar as pessoas. Sim, temos o CAPS, temos ambulatórios vinculados ao SUS, por exemplo, na Univale. Sim. Lá é do SUS, né? Nós temos, sim, formas de procurar. Você não pode deixar de buscar. Muitas vezes quem está com depressão não tem energia. Né? Então, procure alguém, peça ajuda, um familiar, um amigo, para te ajudar, para te levar, para procurar ajuda por você, ou você mesmo. Né? A vida é tão bela, gente. Né? Tem que buscar. Se a vida está preto e branco, procure a forma de pintar novamente, colorir a sua vida novamente. E a grande forma é procurar ajuda. Talvez para uma pessoa que está do seu lado ali, um familiar, um amigo, a princípio, e depois de um profissional da área. Não se aventure, não se automedique e não ignore isso que você está sentindo ou que alguém está sentindo. Doutora Ana Luísa Soares, a nossa convidada de hoje, psiquiatra, nos ajudou um pouco a entender sobre depressão, cuidados, tratamento, prevenção, como escutar, como ouvir, e ela já está convidada para outros programas aqui para a gente tratar mais temas, porque a saúde mental é um vasto campo para a gente falar muita coisa ainda. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigada, Márcio, e obrigada também pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. A satisfação é minha. Lembrando que o programa fica disponível no nosso Facebook, também no YouTube. Pode acessar lá no Facebook agora que você vai acompanhar todo o programa novamente.
Doutora Ana volta em outra oportunidade e voltaremos também na próxima semana com mais um Cuidando de Você.